Como lidar com o esgotamento emocional? Parece estranho, às vezes você já passou por tanta coisa na sua vida, a hora que alguma coisa dá certo, dá até medo, porque parece que alguma coisa vai lá e já dá errado logo na sequência. Também não é estranho, mesmo hoje você estando melhor do que antes, você tá mais triste, desanimada ou desanimado. Não tem vezes que dá aquela vontade, se tivesse, a gente ficar lá no seu cantinho, como se fosse se esconder dentro de uma caverna. Só que o problema é que daí como que sai depois? As pessoas do lado de fora acham que você está bem, mas você carrega uma angústia, um desânimo, uma tristeza. E não adianta sertralina, fluoxetina, clonazepam, calmante, essas coisas, parece que você não volta a ter prazer em viver e é até difícil reclamar para os de fora, porque você tem de tudo e olha como você tá, ou você tá melhor que tanta gente por aí. Então fica até o final que você vai aprender hoje conosco sobre a Síndrome de Elias. Esse é o quadro Bibliotrio, orou, dormiu, princípios bíblicos que podem mudar a sua história, trazer saúde também para o seu corpo, sua mente. Nós temos convidado ele, especial, Renan Negroni. Paz de Deus, meu amigo, irmão. Amém, meu irmão. Bem-vindo aí. Se você não conhece o Renan, agora vai conhecer. Ele é professor de teologia, doutor em teologia, escritor, palestrante, mas não se esconde atrás desses títulos, muito pelo contrário. Assim como Paulo, eles se tornaram esterco para você se tornar fértil aqui na terra, na vida das pessoas. Amém. Alegria ter você conosco para falar disso que a psiquiatria não fala. Sim. Mas muitas pessoas vivem esse dilema da síndrome de Elias. E tem muito cristão que fala assim, mas quem tem fé não fica depressivo, não fica doente. E Elias? Renan, vamos dar uma noção pessoal da síndrome de Elias e o quanto isso aí pode parecer com nós em algum momento da nossa vida e como que sai dessa caverna também. Sim, em primeiro lugar, Deus abençoe pelo convite. Estando aqui mais uma vez, é um prazer imenso. Deus abençoe todos os irmãos aqui desse maravilhoso podcast. Tenho certeza que vai ser bênção essa tarde. Amém, será. Inclusive já se inscreve no canal, começa a seguir aqui. Vou deixar as redes sociais do Renan para aprender cada vez mais. E se você gostar, até sugerir uma nova síndrome bíblica para a gente tratar. Algum personagem aí que você gostaria. Será que Saul não tinha transtorno polar, não? Será parece. que Pedro não era meio TDAH, não? Parece hoje também. Hoje é Elias. Enfim, Elias, ele é um personagem muito importante porque ele é um marco da profecia no enredo bíblico. Ele é um profeta, ele é um personagem que aparece sem qualquer preparação literária. Então ele aparece sem genealogia, não há história da infância, não há um chamado descrito quando que Elias apareceu. Então, tanto que o primeiro texto sobre Elias é: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, ele vem de uma cidade pequena, de um povoado pequeno, então ele é um homem improvável. Em primeiro lugar é esse. Esse homem, ele enfrentou o que eu chamo de cascatas emocionais. Enxergo dessa forma, vou passar para você, porque ao ver o relato da sua trajetória bíblica, eu vejo esse homem sempre indo para mais um desafio. É como se ele fosse um triatleta. Ele sai do mar, ele vai para a corrida, sai da corrida, vai para o tiro, sai do tiro, vai para... Ele está sempre indo para mais um risco de vida ou morte. Ele está sempre entre a vida e a morte, e Deus é sempre aquele que chega naquele momento e cuida dele, trata dele. Só que chega um momento em que ele se esgota, em que ele não consegue mais lidar com a dor e ele pede a morte. E aqui eu entendo que nós vamos poder aprofundar ponto por ponto, então é só um geral. Entendo que ele tinha fé, não lhe faltou fé, mas faltou-lhe forças. Ele esgotou, e eu mais para frente poderia trazer aqui uma chave poderosa. Felipe, ele tinha tanta fé que ele confiou em Deus para matá-lo. Caramba. Isso é muito forte. Mas nós vamos chegar lá. Tem toda uma construção. Mas enxergo, passo para você,
essa questão da cascata. Então, ele chega, e ele já chega combatendo Acabe, rei de Israel, que era casado com Jezabel, uma filha de um sacerdote Baal. E Acabe, por conta do domínio de Jezabel sobre ele, trouxe o culto a Baal para a nação. Então ele aparece como um denunciador, aquele que coloca o dedo na ferida, que aponta o dedo para o poder, para a estrutura de poder e diz, sendo ele daquela cidade pequena, como eu disse, e dizendo que Deus estava descontente com aquilo. Inclusive, ele, que é a primeira batalha dele, ele profetiza que não haveria de chover durante o período, 3 anos e meio, mas assim que ele termina, Tiago nos diz que ele, como qualquer um de nós, foi orar pedindo para Deus cumprir essa palavra. Então, a primeira vez que ele já tem esse embate, ele tem um embate diante do homem do palácio, mas o cumprimento daquilo ele vai ao Rei dos Reis, já em aflição. E é isso que gostaria de falar de início. Uau! Você já se identificou como Elias em algum momento da sua vida? Uma pessoa improvável? Você é de família rica, chique, essas coisas, ou você nasceu ali, família humilde, uma cidadezinha pequena, ninguém dava nada para você e você foi lá e surpreendeu a expectativa, mesmo não sendo de um berço de ouro, mesmo não tendo o QI, o que indica, você deu um gás, foi lá, mas parece que apesar de ter chegado muito além do que você imaginava e do que as pessoas da sua vilinha, da sua cidade falavam, não cansa toda hora tem que ser uma luta tão grande, um esforço tão grande. Porque tem muitas pessoas, né, Renan, que desejam surpreender, mas depois se tornam surpreendidas pelo peso que é continuar evoluindo, continuar quebrando expectativas e por aí vai. Isso cansa. Tá, então Elias estava lá. Aí, então na época dele, lá na época de Israel, lá, teve a divisão dos reinos, aí Acabe era o rei, e ele quebrou um mandamento, ele se casou com uma mulher que cultuava outros deuses. Baal, para quem não sabe, como se fosse o extremo lá do paganismo na época, rituais, sacrifícios, animais, pessoas, crianças. Ele permitiu isso entrar dentro do povo de Deus. Sim. Porque casou com alguém e, em vez de ser cabeça dentro da casa dele, ele deixou a mulher dominar sobre ele. Isso trouxe consequências para o povo. Por isso que a posição de um líder, de uma pessoa em evidência, não é só sobre ela. Ela acaba inspirando outras pessoas a fazer o mesmo. E Elias, numa cidade pequenininha, sem sangue azul, sim. Deus levantou ele para denunciar os erros e ajudar esse pessoal a se converter, a se arrepender. Primeira coisa que eu venho na minha cabeça, tem tanta gente que em situações diferentes se sentem vocacionadas para algo por Deus. Deus falou para mim na palavra que vai me usar para uma grande obra na terra. Deus falou para você que você é escolhido, Ele te escolheu por cabeça, não por cauda, e vou te promover e tal, tal, tal. As pessoas têm uma expectativa, no geral, né, que, se Deus está comigo, tá susse. Sim. Que gigante vai se levantar na minha frente. Só que também tem uma expectativa que já está ganho e não vai ter esforço. Tá? Como é que as pessoas conseguem lidar com essa questão? Deus falou comigo, mas parece que está dando tudo errado. Mas como que pode? Se Deus falou comigo que está dando tudo errado, isso mostra que não foi Deus que falou, Deus errou. Como é que é essa dinâmica aí? Como você disse, Elias ele chega sem tradição, sem prestígio, sem um amparato social que lhe dê nome, que garanta que ele é um homem a ser respeitado, temido. Todo o poder que emana da vida desse homem é a manifestação do poder de Deus. Há uma crença na nossa cristandade atual. Na verdade, é um resquício de uma crença que se diluiu, às vezes aumenta, às vezes diminui. Hoje vivemos no ápice dessa crença. Ela permeia o livro de Jó, que é o pensamento de que
Se Deus está comigo, então eu não terei nenhum percalço. No livro de Jó, essa é a dramaticidade. Sei que trataremos sobre ele num outro momento, mas apenas, ó, fica a dica. Mas entendemos que naquele livro há esse diálogo entre se Deus te ama e está contigo, Jó, por que você está sofrendo isso? Você fez alguma coisa? Não, não fiz. Mas está provado. Porque ainda há no imaginário social, dos crentes em geral, muitos, de que se Deus me chamou, se Deus me escolheu, se Deus me comissionou, então vai ser só o auge. E aí quando vem os percalços do chamado, essa pessoa acha que Deus não está com ela, ou que ela se confundiu ao achar que Deus chamou. Mas não, ela só não interpretou o que significa caminhar com ele. A trajetória de Elias nos mostra que Deus, ele não promete um caminho seguro. Deus não promete um caminho calmo. Deus promete vale, sofrimento, perseguição, lágrimas, angústia e até morte. Mas o que Deus não abre mão de prometer e cumprirá é um destino certo. Mas o caminho é inóspito, insalubre, perigoso. O pastor que faz a ovelha deitar em verde espaço, que guia mansamente águas tranquilas, refrigera a alma, guia pelas veredas, é o mesmo pastor que caminha com ela no vale. Mas quando ele chega diante da presença dos inimigos, ele estende uma mesa, faz uma festa. Enquanto Elias está nessa tensão, sobe e desce, esse estresse, essa emoção à flor da pele, Acabe tem ali seus problemas, você vê mais a dramaticidade de Elias do que Acabe. Quem está em pecado? Acabe. Quem está a serviço de Deus? Elias. Quem precisou ser sustentado por corvos? Quem precisou de um ribeiro? Quem precisou de uma viúva? Elias. E Acabe está no palácio. Então tem muito Elias desejando a vida de Acabe hoje. Porque confunde o chamado com o conforto. O chamado é desconfortável. E às vezes você no chamado tem muito desconforto, enquanto alguém está reinando, só que servindo a Baal. E aí é onde eu espero que de lá venha a minha validação do meu chamado. E quando não vem, eu adoeço. Uau! A gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes o carro, a casa, o celular, o prestígio, o reconhecimento que alguém tanto deseja é justamente aquilo que fez cair pessoas que perseguem alguém que não chegou até isso. Sim. Então a fase de perseguição, de prova de alguém, nem sempre é sinal que ela está sendo amaldiçoada, que ela está fazendo algo errado. Às vezes faz parte do processo. Com certeza. Porque quem está na outra ponta, para a sociedade supostamente bem abençoada, às vezes essa pessoa está em pecado, e basta alguns dias para que ela entre em queda. Isso que você fala é muito importante. Às vezes o vale que você está passando, esse momento terrível de sofrimento, de angústia, de ansiedade, de depressão, isso não é seu fim. Isso pode ser uma fase. Só que fase não é fim. Mas tem fases que Deus permite a gente passar justamente para nos transformar durante o processo. Sim. De modo que quando você passar de fase, você não se ensoberbeça. Sim. Então é um trabalho, né? Com certeza. Eu até, não fugindo tanto, eu falei isso, eu lembrei de Noé. Imagina Noé virar o mestre de madeiras de fazer barco na época. São 100 anos de construção. 120 anos. 120 anos. Que período bizarramente grande. Um século de sofrimento, você acha que 20 anos é pouco? 120, o que você acha? Todo mundo zombando dele, zombando de você, tirando sarro e tal, para que ele fosse salvo e dele viesse toda a nossa descendência. Até a questão mitocondrial, tem uns estudos que mostram que o DNA mitocondrial
que nós carregamos, o DNA mitocondrial vem da nossa mãe. Então ele vem de uma mulher. Fizeram um levantamento mundialmente e perceberam que tem 3 tipos de DNAs mitocondriais. E esses 3, eles derivam de um principal, chamado Eva mitocondrial. Eles até deram esse nome. Eu falei, mas por que 1 para 3? Eva, vocês conseguem fazer a analogia, mas as mulheres que vieram ali, as esposas, né? Sim. Cão, Sem e Jafé. Então, voltando agora para Elias, ele teve que fazer essa jornada, mas ele foi diferente. No comecinho ali, ele teve, em vez de ele começar mal, ele começou bem. Sim. As coisas sobrenaturais que ele profetizou e tal. Conta pro pessoal. Ele já começa, quando ele se apresenta diante de Acabe, ele já se apresenta como um porta-voz do Eterno. Então, a partir do momento que há essa corrupção generalizada que vem do trono para a população de Israel, Elias se apresenta como uma voz de denúncia. E a primeira coisa que ele vai falar para Acabe como sanção de Deus, como sentença de Deus diante do pecado do rei, é seca. Porque ele está tratando sobre um fenômeno da natureza. Você acabou de falar de Noé. Não havia tido chuva. Noé está construindo uma arca para um dilúvio. Então parece loucura. Por isso que ele entra como um herói da fé. Porque ele está construindo algo para algo que ninguém conhece, simplesmente porque ele confia naquele que mandou construir. Mas conhecer mesmo sobre arca, conhecer mesmo sobre dilúvio, ele não conhece. Ele não tem doutorado sobre isso. Mas ele tem uma fé enraizada em Deus. Elias, ele vem dessa mesma brecha. Ele se apresenta como a voz de Deus. E ser voz de Deus num mundo caído causa dor. Aí ele apresenta, enquanto, como eu falei, Noé traz a chuva, Deus usa de Noé como construtor do que será o livramento da chuva, já apontando até para Cristo, a arca. Elias é o contrário. Através da palavra do profeta, guiado por Deus, haverá uma seca. Deus cerrou os céus, fechou os céus. Porque havia uma crença também no Baal, havia várias crenças sobre Baals diferentes. Então tinha o Deus da colheita, tinha próprios cultos de moralidades, o Baal, questão de relacionamento, e tinha também uma concepção de Baal como Deus da chuva, Deus dos fenômenos. Certo. Então ele se apresenta como porta-voz do Deus que está acima de qualquer crença desse ídolo. Então o Deus de Israel é o Deus que fecha os céus. Vocês podem adorar o Deus da chuva, mas o Deus de Israel é aquele que, durante esse tempo, não permitirá que uma só gota de orvalho caia dos céus. E a seca, ela é uma tipologia, ela é um apontamento para o coração sem Deus. Porque através das palavras de Elias, Deus vai mostrar como está o coração de Acabe e Jezabel. Isso é muito profundo. Então, através da seca, a seca que será causada pela sentença de Deus, ela gera uma ruptura entre semeadura e colheita. E essa seca, ela muda o cenário da cidade, do país, do vilarejo, dos campos. Esse cenário de seca é exatamente como o coração daqueles que adoram Baal. Então ele está mostrando que por causa da perversidade do rei, todo o povo será contaminado pela sentença de ver o seu coração a olho nu. Então, se nós tivermos, por exemplo, alguém no ministério de alguma igreja, e essa pessoa tiver com o coração de Acabe, cheio de si, de poder, talvez influenciado por alguém, você está querendo dizer que assim como aconteceu naquela época, uma igreja, uma irmandade, pode passar por uma fase de escassez espiritual, emocional, até mesmo financeira,
Porque quem está em evidência está em pecado, está com o coração desalinhado com a vontade de Deus. Com certeza. Com certeza. E isso foi pregado numa das palavras mais famosas que nós temos na CCB, que é José no Egito, do saudoso irmão Vitório Angri. Aquela palavra icônica lá, da reunião ministerial do Brás, que ele prega José no Egito. E tem uma parte, ele está pregando para o ministério, ele prega exatamente, me lembrou aqui, que ele fala, você, irmão, não inveje o outro irmão, porque a igreja onde ele atende está cheia. Os corredores estão cheios. Eu vou parafrasear, por favor. Não vou falar exatamente as palavras, estou falando a ideia do que ele pregou. Aí você olha para o outro irmão, aí você fala, poxa, a igreja dele está cheia, a minha não está. A comum dele está cheia, a minha não está. Ninguém tem igreja, mas o pessoal vai entender. Ele falava, sabe por quê? Às vezes a outra igreja, a outra comum, ao lado ali, tá cheia, no mesmo dia de culto, e a sua, você vai atender ali, você vê poucas pessoas, é porque pode ser que a sua não tenha pão. E lá o povo encontra pão. Então você tem que ter pão, que aí o faminto vem. Eu achei essa analogia muito inteligente, muito profunda, principalmente tratando sobre ministério, como você trouxe. Se o ministério soubesse o grau de influência que Deus os deu diante do povo, nós não teríamos tantas secas espirituais em tantos lugares do mundo, de forma geral. Então, há povos que padecem, sim, por causa de más escolhas, direcionamentos errôneos, corrupção, pecados escondidos, roubos, assassinatos de reputação, aconchavos, nepotismo, que acontecem nos bastidores das igrejas. A igreja sofre sim, porque fica às vezes dentro de uma família, fica dentro de entre poderosos, fica concentrado sem buscar os dons, sem fazer as visitas, sem ter pessoas realmente com voluntariedade para servir. Se lá no reino do norte tínhamos Acabe pecando, trazendo Baal para o altar, trazendo Baal para o trono, há muitos no ministério que trazem demônios para o púlpito. Isso é muito sério, isso é muito pesado de dizer. Não estou comparando-os com reis, não são reis. Mas quem se faz rei de um povo, ao invés de reis e sacerdotes em Cristo, trazendo suas idolatrias, suas próprias indumentárias malignas, caídas, como princípios de governança sobre a igreja, ali há um governo satânico e babilônico. Ali haverá seca, com certeza. E existem algumas secas que são cheias de pessoas, como era na época de Acabe, né? Que o povo se ajuntava ali. Você deu o exemplo do Vitório, que faltava pão. Mas tem vezes que falta pão e sobra gente. Só que daí é uma convenção. É um ajuntamento de pessoas, mas ainda falta pão. Às vezes tem emoções, às vezes tem todo uma forma dopaminérgica que a pessoa se emociona e chama aquilo de virtude e acha que aquilo é de Deus, mas não é. Com certeza. Eu creio, né, que o irmão Vitório nessa época estava falando que a pessoa tem que ter, não é audiência, não é entonação, não é retórica, não é banco cheio, ela tem que ter Cristo, porque Ele é o pão da vida. Isso. Então, se você está num lugar que pode parecer que você está quase sozinho, mas você tem em você o pão da vida, você vai estar alimentada, você vai estar alimentado. Sim. Isso aí não pode faltar. E onde tiver pão, vem os famintos. Porque por falta do pão, até o Egito se encheu. É verdade. Né? Então, onde tiver pão verdadeiro, por exemplo, se as pessoas enxergam esse podcast como uma fonte onde tem pão, tem
o remédio para a alma, de forma de reflexão, de pensamento, ao mesmo tempo espiritualidade, tudo junto, mais pessoas virão, mais pessoas serão compartilhadas. Se as pessoas veem Deus num culto, não só nessa fórmula onde eu vou só para sentir o que eu quero sentir e não receber o que eu preciso receber, ou deixar o que eu preciso deixar, ou entregar o que eu preciso entregar primeiramente, nós precisamos enxergar essa relação de culto como uma relação de entrega, onde Deus nos nutre para servir. Então, por causa de um Acabe, uma nação inteira ficará sem conseguir servir-se, em escassez. Porque onde há um controle humano diabólico, existe a escassez e tem sofrimento. E nem sempre é num culto, né? Mas é dentro da sua casa. Com certeza. Tem uma parte na Bíblia que fala que o homem é como se fosse um sacerdote dentro de casa. Acho que lá em Efésios também fala que Cristo é a cabeça do homem, ele é a Primeiros cabeça, Coríntios. ele é a cabeça da mulher, Sim. e ele deve dar vida para a mulher assim como Jesus deu vida para a igreja. Então, se a gente analisar o contexto da família, eu atendo isso inclusive no consultório, é uma pena, porque a sequela que gerada é inclusive mental e física. Sim. Então, uma falta de posicionamento correto do homem como cabeça, protetor, provedor, até essa parte de dar vida, tudo bem que Cristo morreu pela igreja, mas hoje ele é vivo. Então, um homem que ele é um homem bíblico, e diferente, um bíblico correto, segundo o modelo de Cristo, não segundo o exemplo de Acabe, ele é um homem que ele não oprime a mulher, ele não acusa os filhos, ele provê, ele protege, ele dá direção, ele dá limites, Sim. ele reforça a identidade, e essa mulher, ele tem missão. A essa mulher, diferente de muitas ideologias que tem aí que fala que a mulher não tem que ser submissa, a submissão bíblica, eu até gosto de trocar o U pelo O na palavra submissão. Um homem bem posicionado vai ter uma mulher sob missão, sob a mesma missão, Sim. pelo posicionamento. Só que a gente analisar, e eu vejo isso bastante também, dentro das casas, das famílias, nas igrejas, diferentes igrejas, que essa falta de posicionamento de sacerdócio do homem dentro de casa abre uma baita brecha e a mulher não vai deixar os filhos ficarem à mercê. A essa mulher desprotegida, vendo que o lar não tem a segurança, a provisão, os limites que precisa da direção, ela começa a assumir funções designadas ao homem e mulher dá conta de fazer o que o homem não faz, tá? Com certeza. E faz melhor que a gente. Só que custa sua sanidade, sua paz. E essa mulher não vai percebendo, ela vai se sobrecarregando, porque ela é o pai e a mãe dentro de casa. Sim. E daí ela fica irritada, amargurada, tentando chamar a atenção desse homem. Ela expulsa ele para fora de casa, porque ninguém aguenta a mulher reclamando o tempo todo. E isso aí vai perpetuando um processo. Os filhos, eles deixam de respeitar o pai como sacerdote, porque de fato ele não é. Só que agora ele não tem mais espaço, porque a mulher dominou e ela está tão acostumada, talvez você está tão acostumado a cuidar, decidir tudo dentro de casa, que aquilo que você mais deseja que seu marido volte a ser, você impede, não sendo mansa. E mansa não é no sentido de burro, bobinha, nada, não. É de aprender a controlar. A mansidão é força sob controle. Sim. Controlar isso e colocar ele nas mãos de Deus do jeito certo, não para matar, né? Tem gente assim, coloquei meu marido nas mãos de Deus. Desejando um câncer. Desejando, minha mulher. Porque daí o céu chacoalha esse caboclo aí. Isso é exatamente a questão. Você descreveu, de certo modo, a realidade de Acabe, né? Ele era um homem omisso. Ele não era um sacerdote do lar. Ele era um homem que dependia das decisões dessa mulher, que tinha muito mais atitude do que ele. Então, percebe-se Acabe como marionete de Jezabel. E isso você vê em muitas casas, o quanto isso causa sofrimento. Principalmente quando você falou ainda de uma mulher guerreira, de uma mulher ainda dentro até de um imaginário que nós temos, muitas tias, muitas avós, muitas mulheres próximas da gente.
Mas também tem a mulher que não é sábia. E a Bíblia diz que a mulher que não é sábia, a louca, ela destrói uma casa com as próprias mãos. Então, enquanto aqui há um descendo e um crescendo, enquanto Acabe permite que sejam construídos esses altares, na verdade o trono dele está em ruína. Porque tem uma louca governando sobre ele. Então ele já saiu de um princípio totalmente fora do princípio. E aqui é onde essa voz profética chega, anuncia. E é onde começa esse período de sofrimento para aquele que está na verdade. É onde nessa primeira fase, que eu chamo de fase de confronto, muitos acabam fraquejando e dizendo, eu acho que Deus não me chamou. Porque ele prega, em seguida ele tem que ir para um ribeiro. Ele tem que ir lá. Enquanto está uma seca, Deus permite um ribeiro para ele se alimentar, para ele não morrer, mostrando que Deus cuida de quem está com ele. Creio que para a audiência aqui desse podcast, muita gente que está nos assistindo agora pode não estar percebendo o quanto Deus cuida deles. Tem muita gente na igreja que eu percebo que não percebe, irmão, o quanto Deus cuida de nós. Não percebe, porque virou tão comum viver, virou tão ordinário viver, que o cuidado de Deus tem sido banalizado. E nós vemos uma multidão de pessoas que querem ver o sobrenatural, mas não conseguem ver a agência de Deus, o amor, o carinho do Eterno nas coisas mais naturais. Um ribeiro é só um ribeiro, mas depois de uma profecia, de uma sentença daquela, um ribeiro já virou o carinho de Deus. É um eu te amo em águas correntes. Pode não sobrar, mas não falta, né? Tem gente assim nos assistindo. Pensando até do ponto de vista de saúde mental, não está bem como um dia foi, mas deu aquela melhoradinha e que é o suficiente para continuar. Então não desista, não desista. Em relação ao seu tratamento, continue, mas não desista. Porque mesmo alguém que melhorou, essa pessoa pode ser tentada a desistir. Sim. Sendo que às vezes estava perto de uma próxima fase da virada de chave. Sim. Mas e quando, assim, parece que tá para melhorar e piora? Aconteceu isso com Elias? Pô, havia um ribeiro, tá tudo certo, fechou. É assim que acontece? Pode ficar tranquilo? Ele já passou pela perseguição, tensão abrangente. Aqui tá com acúmulo emocional, ele já tá com o emocional já em perigo, tá em vigilância. Aí ele vai pro Ribeiro de Querite, um vale estreito, região isolada, local esquecido. Lá ele é alimentado por corvos, tem água do ribeiro, mas o ribeiro seca. O ribeiro seca, ele bebe da água até onde Deus fala, até aqui, o ribeiro seca. Aí agora ele vai para uma outra fase e Deus fala, vai para Sarepta. Aí ele vai para Sarepta. Que era uma terra estranha, né? Sim, não era a terra... Não era uma terra mais ou menos da onde veio Jezabel, a mulher de Acabe? Era fora da fronteira dos gentios, sim. Então quer dizer que Acabe deixou Jezabel trazer os princípios de Baal, pagãos, os pecados, para dentro de uma terra supostamente abençoada. Sim. Só que, como Acabe estava em pecado aceitando isso, Deus mandou Elias para a terra que não era a adequada, mas como ele estava de acordo com a vontade de Deus, a bênção estava junto com ele. Acontece um bumerangue aqui. Se a maldição vem para o palácio através de uma mulher gentílica, trazendo a escassez do pão, o pão para o porta-voz do Eterno vem na terra gentílica de uma mulher para sustentá-lo para ele voltar para pregar. Aí mostra uma coisa. Por uma mulher maligna, de fora do arraial, de fora dos certames de Israel, vem a escassez, a fome, a seca. De fora de Israel vem o sustento.
Porque a questão aqui não é a mulher em si. A questão aqui é quem está com ela. Eu escuto isso com uma certa frequência. Doutor, é tão estranho. Eu tô tão provada, tô tão provado, adoecido. As pessoas chegam para conversar comigo. Eu falo para elas, elas ficam bem. Eu sou o melhor conselheiro, a melhor conselheira. Eu falo, sai uns negócios da minha boca que assim eu falo, nossa, eu nem sabia que. Não é da minha boca que sai, mas como que pode que para os outros eu levo uma paz, um alívio, mas aí quando aquele momento acaba, eu tô em conflito, eu não tô bem de novo. É um paradoxo do sofrimento. Eu enxergo aqui, assim como quando nós vemos a história de Caim e Abel, nossa impulsividade humana egocêntrica é eu quero ser uma vítima como Abel. Assim como vê a história de Jó, eu não quero sofrer igual Jó, mas quero me ver como Jó. É melhor me ver como Jó do que como um amigo de Jó. Aqui nós temos também uma questão paradoxal. Essa parte ela é tão improvável desse profeta sair de Israel para ser alimentado por uma mulher de fora de Israel. Então, o profeta de Jeová, ele sai para ser abençoado por uma mulher que também estava para morrer. Que às vezes eu quero ser Elias nessa passagem, mas muitas das vezes eu fui chamado para ser essa viúva. Porque ela é a pessoa que não tem, a viúva em si já é uma pessoa despreparada, desamparada, socialmente esquecida. Ela precisava de um cuidado. Mas Deus coloca um profeta fugitivo, refugiado, para ela cuidar. Eu vivi crises depressivas muito terríveis, ideações suicidas, cheguei a tentar contra a minha vida. E eu lembro inúmeras vezes de eu conversar com pessoas, de eu viver isso, fazer uma visita, cantar um hino, falar algo do céu, falar algo da Bíblia, e depois a pessoa me ligar e falar, Renan, nossa, eu estava com um pensamento de morte, mas Deus usou sua vida, você falou tal parte da Bíblia, você falou tal palavra, você cantou aquele hino, nossa, me deu um abraço, obrigado pelaquela oração, Deus me libertou. E eu num quarto, escuro, porque saí daquela casa e voltei para minha caverna. Deus nos chama para servir mesmo quando nós parecemos deserto. Eu enxergo isso nesse texto. O meu sofrimento, aí vai outra coisa. O meu sofrimento não me coloca no lugar para não servir. O servo serve bem ou mal. Mas serve. Serve. Você vai às vezes na casa de um irmão, tá lá todo amputado, quase morrendo, e você sai mais feliz porque ele te contagia. Você fala, eu vim visitar, não tem aquela coisa, eu vim visitar, saí visitado. Porque nós não fomos chamados para servir quando tudo está bem apenas. O chamado é incondicional. E agora eu vejo esse chamado na vida dessa mulher. Ela está pronta para acabar tudo. E acabar com tudo. Mas Deus a chamou para sustentar não só um homem de Deus, mas sim um propósito. A palavra de Deus diante da corrupção do trono. Deus usou uma mulher. Uma no trono destruiu. A da casa levantou. Uma sábia, uma louca. Quem é você na história da sua vida? Olha lá para sua casa e pensa bem se as atitudes que você tem tomado têm trazido edificação. Apesar do lar às vezes estar em escassez financeira, talvez sem saúde e tal, mas se você tiver essa postura da sábia na casa, o palácio das outras fica em escassez, mas a falta de recursos da sua casa se torna em abundância pela Sim. postura. E aí Elias chegou, tudo deu certo? É assim, quando Deus chega, quando chega o homem, tá tudo certo? Não, ele chegou por direcionamento de Deus, porque Essa palavra falou comigo, irmão. a palavra falou. Foi a mesma palavra que falou com Elias. E quando ele chega lá, só que não.
Ele chega para ser sustentado por essa mulher, e isso é um caminho de volta, é um caminho de descida, porque é uma contramão. Ele foi para ser sustentado por uma pessoa que precisa ser sustentada. Porque a ideia é: ambos são sustentados pelo sobrenatural que age no natural. Então, é um pouco de farinha, é um pouco de azeite. Não vai sobejar, mas é aquele pouco que vai alimentar. Que já combate bastante aquela conversinha, desculpinha assim, mas eu tenho tão pouco. E aí a pessoa se abstém de um posicionamento. Sim, na verdade, nós somos chamados para entregar tudo. Não muito. Eu vejo muita gente falando, eu estou entregando muito. Eu falo, esse é o problema. Eu estou fazendo meu tratamento, eu estou fazendo muito. Não, você tem que fazer tudo. É diferente. Porque o muito, ele é quantitativo. O muito pode ser 1 bilhão. Mas 1 bilhão em vista de 4 trilhões é nada. Mas um inteiro de um inteiro é tudo. Quando a viúva, ela no gasofilácio, ela coloca as 2 moedas, Jesus fala, achei alguém que entregou tudo. Quando Ananias e Safira entregam muito, Mas retém. morre, porque pegaram o que não era deles. Quando o menino está lá no meio da multidão, olha que interessante, tem até uma relação com esse texto. Olha que interessante. Quem era contado na multidão? Os homens. Mulheres, crianças, idosos, aleijados, pessoas na margem. Quem tem pão? Um menino. Ele não está na contagem. Como essa viúva que está fora. Mas é dele que vem tudo. Olha a improbabilidade. Ele não está no censo, ele não está na planilha do Excel. Mas de onde veio tudo? Do que está fora. Aquela viúva chegou para o profeta Eliseu, ela só tinha um pouquinho de azeite. Encheu todos os vasos. Pagou toda a dívida. Deus, quando pede o filho de Abraão, ele pede tudo. Porque, de alguma forma, Deus nos convida para chamar, para fazer só o que ele já fez. Ele já vinha entregando tudo. Ele já entregou tudo. Seu filho. Então, essa viúva, ela é chamada para anunciar essa fé. Essa viúva, ela é chamada para ser a improbabilidade. E quando ele chega lá, ele é alimentado, tá tudo caminhando, provisão, o menino morre. Filho dela. Caramba, tô cuidando do homem de Deus aí, meu filho morre. E aí, Elias... Mas que pode, tô trabalhando para Deus, fazendo um monte de coisa, fazendo esforço, ainda fico doente, meu filho tá doente. E Deus ingrato, né? Será? Como que pode? Eu falei pro irmão ficar bem e eu tô mal. Como que pode? Através de mim, Deus abriu uma porta para alguém e a minha fechou e eu não tenho aqui as coisas. Eu chamo disso do paradoxo da fé. Esse homem que está recebendo vida, chega na casa dessa mulher, o menino morre. E aí ele faz uma oração: ó Senhor, fizeste também mal a esta viúva? Também. Elias, ele já segura em si, ele já está consolidando em si, diria mais, atraindo para si, melhor, uma confluência de sentimentos a Deus, onde ele já dá indícios de que, poxa, de novo, nossa, esse sentimento, não estava tudo bem, Deus não falou, né? Deus falou, vai contigo, a palavra não diz, vai, esforça-te. Elias está vivendo esse momento de, poxa, quando pensando mal também, agora ela, então agora eu chego aqui, eu vou no ribeiro, o ribeiro seca. Eu venho para casa da viúva, o filho dela morre. Então Deus usa da vida dele. E ali, ele faz algo muito bonito, ele deita sobre o menino, ele clama com angústia. Deus revive aquele garoto. E Deus mostra, Elias, confia, estou no controle.
Talvez nós precisamos compreender, meu irmão, que a luta constante não anula o controle. O ribeiro é dele, a farinha é dele, e se morrer, ele assopra. Mas eu vou chorar, eu vou correr, eu vou sofrer, mas ele não me deixou. Elias ainda não percebeu isso. Ele vive lampejos de milagre com uma constância de angústia. E isso logo, logo custará muito caro. Por quê? Nessa síndrome, você está olhando para o lado errado. Seria um dos primeiros sintomas, né? Apesar de muitas coisas darem certo, a pessoa tende a olhar para o lado errado e achar que Deus não está na vida dela. Sim. Quando você olha para o lado errado, você cria uma expectativa sobre de onde virá esse socorro. Nós cantamos, o meu socorro vem do Senhor. Mas quando eu espero esse socorro de qualquer lado, por mais certo que seja, por mais que aquilo esteja na minha conta, por mais que tudo bateu, não é uma conta exata. Posso me frustrar. Mas, diferente de Caim, a frustração de Elias não está sobre o seu coração mal desalinhado. A frustração dele está em: estou fazendo o que o Senhor mandou. É diferente de Caim. Ele está entregando tudo. Mas o que ele está recebendo é uma sucessão de impermanências. Ele não consegue permanecer. Ele não consegue estabelecer moradia. Ele não consegue ficar calmo. A vida dele está sempre agitada. Ele está sempre com uma mala feita. E a sensação de uma pessoa, falando com um paciente de saúde mental, uma pessoa que vive com a iminência da morte, com ideações, com pensamentos destrutivos, autodestrutivos, falando sobre a minha experiência, parece que parecia que a minha mala de partida estava sempre do lado da cama. E por mais que eu enxergasse um ribeiro, eu esperava ele secar. Por mais que eu era sustentado aqui, eu esperava algo morrer. Só porque eu não estava olhando para o lugar certo, de onde viria meu socorro. Por desespero, por angústia. E depois, o que aconteceu com Elias? Depois ele retorna e ele luta com os profetas. E acontece aquele cenário muito lindo dele contra 450 profetas, sobe no Monte Carmelo. Deus responde a sua oração. Fogo desce. Uma multidão adora a Deus, se ajoelha, fica atônita. Mas Elias, ele não percebe. Porque o desejo de Elias, ele está fissurado na conversão de Acabe. Então, naquela situação, o fogo desceu do céu, aceitou o holocausto dele e tal. O povo, o objetivo foi atingido. Vitória. Sabe? Vitória. Tanto visível quanto invisível dentro do coração do povo, que reconheceu e começou a adorar de novo o verdadeiro Deus, e ele ficou frustrado. Ficou. Fogo no altar e fogo no coração. Olha as duas imagens que nós temos aqui. Nós temos um fogo visível, como você disse, no altar, mas esse fogo visível no altar, essa manifestação, essa teofania tão incrível, tão impactante, ela provoca um fogo no coração que é o altar da alma. Do povo, mas não dele. Aí você percebe que o povo se prostra, ele não percebe. Estava olhando para Acabe. O fogo desce, o povo se prostra, o povo clama. Vem vitória, acabou. Para onde você anda olhando? Às vezes a vitória já começou a surgir na sua vida, mas você tá... Quem que é o Acabe da sua vida? E às vezes Acabe não é só uma pessoa, né, Renan? Não, uma estrutura. Uma estrutura, um sonho. Ah, meu sonho era fazer isso. Meu desejo era isso e tal. Eu queria isso. Só que aquilo que a pessoa às vezes nem percebe, que o sonho virou um alvo de obstinação. Obsessão. Uma obsessão. Se eu não for isso, se eu não tiver aquilo, eu não sou feliz.
Cuidado para que o seu sonho não se torne uma idolatria, algo que limita você perceber o operar de Deus na sua vida, porque quando isso acontece, aí a pessoa, assim como o ídolo que ela cultua, e nem todo ídolo é de estatuinha não, tá? Você começa a ficar cego, surdo e mudo. Deus aparece na sua vida, ele faz diferença, ele fala com você, mas você não ouve, não percebe, e em vez de você clamar, você reclama. Essa obsessão eu vejo como é uma trilha da síndrome de Elias. Eu vejo uma sucessão de esgotamentos que são frustrações e que geram recomeços, que são sucedidos de vitórias, pequenas vitórias, mas que são sucedidas de novas frustrações. E em cada frustração, Uma senoide, né? em cada frustração nessa gangorra da vida, nessa inconstância, ele não percebe que para cada frustração você tem um milagre. Deus já mexeu nas nuvens do céu. Deus já mexeu no ribeiro da terra, nas águas. Deus trancou as águas do céu, Deus abriu as águas da terra. Deus tocou nos corvos, Deus tocou numa mulher de fora, Deus assoprou no filho dela, Deus derramou fogo, Deus está mexendo com os elementos da natureza, Deus está mostrando, eu tenho um domínio, Elias. Mas fica tão claro a obsessão, eu não posso chamar aqui de idolatria, mas, de certo modo, como se remetesse a, porque ele está vidrado em Acabe. Deus tem o que fazer com Acabe. Deus tem uma sentença para Jezabel. Mas Deus quer mostrar algo a mais para Elias que ele ainda não percebeu. E eu percebo isso na jornada do povo que começa a entender mais sobre a Bíblia na comunidade. Como assim? Eu percebo que muitas pessoas que começam a estudar teologia ou começam a se interessar pela Bíblia de estudo, em nossa comunidade de fé, elas passam a idealizar uma mudança que venha de um pseudo-trono institucional. E se essa mudança não vem dessa estrutura de um poder institucional, através do CNPJ, através dessa hierarquia institucional, então essa mudança não é real. Não entendem que não é obrigatório que parta da igreja instituição, e sim que parta da igreja corpo de Cristo até que, se for da vontade de Deus, chegue no nível instituição. Isso. Então tem muita gente pode estar aqui agora nos assistindo e essa pessoa está mergulhada em uma depressão porque ela não vê sentido, ela não se vê em outra comunidade, mas ela também não vê esperança de mudança. Porque ela fala, o irmão fulano de tal, o regional não sei de onde, o ancião, o pastor, não sei. Ele não vê, porque ele está olhando para o lado errado. A multidão se prostrou. Elias está olhando para Acabe. A multidão reconheceu. Elias está olhando para Acabe. Tem muita gente olhando para o púlpito e pouca gente olhando para o lado. E quando eu perco o olhar, eu deixo de ver o que Deus está fazendo no natural, porque eu quero o sobrenatural. E Deus está trazendo o sobrenatural. Tem ribeiro aqui, ó. Tem corvos alimentando. Tem um improvável acontecendo. Tem viúva enchendo a mesa. Algumas até de marido vivo, né? Sim. Algumas até de marido vivo. Tem viúvas até alimentando igrejas. E tem gente que não percebeu. Então eu percebo essa relação. Tem gente doente, tem gente com depressão causada por questões religiosas, por traumas. Eu não anulo isso. Passei por coisas, por dores parecidas, ou análogas, enfim. Aí após isso, posso continuar? Pode. Aí após isso, ele ora pela chuva. E tem aquele fatídico dia em que ele sobe, pede pro moço dele subir até o monte.
E sobe uma vez, não vi nada. Sobe 2 vezes. Na 7ª vez, ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ali há uma pregação de Cristo. Elias não vai saber, é óbvio. Porque ela é pequena, humilde, humana, improvável, mas que traria a restauração para a terra. Assim como Cristo surge no meio da multidão, pequeno, humilde, improvável, desprezado. Porque, imagina só, quando você tem um monte de nuvens nos céus, milhares de nuvens, as pequenas nuvens passam despercebidas. Uhum. Mas quando você tem o vazio, a seca, uma nuvem basta para você acreditar. O cenário vai mudar. Jesus surge como essa pequena nuvem, só que no meio de muitas nuvens, muitas propostas. E fazem dele desconhecido, fazem dele desconfiança. Mas Elias aqui, como um fenômeno, quando ele sabe, vai chover, ele não fala, glória a Deus, ele fala, vou avisar Acabe. É verdade. Obsessão. Vou provar para ele. Em vez de agradecer a Deus. Vou fechar o ciclo. Porque eu profetizei, agora vai, com certeza, o jogo vai virar. Eu falei? Não falei? Nossa, que forte isso. Porque ele espera que através de Acabe venha uma transformação nacional. Ele vai até Acabe, a cavalaria de Acabe, em Jezreel. Vai chover, avisa que vai chover. Que agora Acabe vai conclamar um jejum, agora Acabe... Não é isso que acontece. Então, enquanto muitos esperam que o marido, a esposa, os filhos, o patrão, o chefe, o líder religioso faça algo para mudar a vida dessa pessoa, muitas vezes Deus quer transformar ela, mesmo na pequena condição, às vezes mesmo na falta de saúde plena, emocional, física, porque esse improvável de Deus, do sobrenatural, no natural de alguém não desistir e continuar em frente, mesmo sem apoio, que Deus vem e se manifesta e transforma a situação. Então, cuidado para você não ficar esperando que o seu marido mude, que a sua mulher mude, para você ser feliz, que o teu pai te reconheça, que a tua mãe te reconheça. Na sua mudança com o foco correto em Deus e não no reconhecimento, no posicionamento do próximo, que além de transformar você, isso acaba transbordando no próximo. Então o foco não pode se atingir a pessoa que você tanto espera. Sim. O foco está em estabelecer uma escada de Jacó entre você e o céu. E o nome dessa escada muitas vezes é Jesus Cristo. E dos pacotes que os anjos trazem e das petições que eles levam, vem a abundância e transborda de você até mesmo para o próximo. Sim. Sim. Glória a Deus. Percebe agora uma questão? Essa obsessão dele, eu vou comparar aqui de uma forma mais para entrar dentro da ilustração desse episódio. Lia, a esposa que Jacó não amava, ela tinha nos filhos, até o 3º filho, Rubem, Simeão e Levi, ela tem uma dependência emocional, um apego, ao ponto dela imaginar que através do filho, Jacó amará. Então ela não consegue, a minha comparação é, Lia não consegue comemorar o nascimento desse filho, curtir essa criança, porque essa criança se torna a escada para o amor de Jacó, e esse amor não vem. Nunca veio. Paralelamente, bem grosseiramente, Elias, ele não consegue ver que o sobrenatural de Deus, o milagre está acontecendo, Deus está cuidando do seu ministério de forma tão abrangente, porque ele espera que esses fenômenos vividos, esses sinais, toquem aquele homem, porque ele espera que através daquele homem
venha a transformação para esse povo. Porque no fundo, Elias se sente sozinho. É nisso que eu quero chegar. Naquela parte que ele fica numa caverna, se sente solitário. Quais são os sintomas que, a meu ver, como psiquiatra, ele começa a descrever um quadro depressivo. Sim. Ele fica angustiado, triste, desanimado. Ele provoca um isolamento social, que é um fator de risco para muitos transtornos psiquiátricos. Ele se isola, ele fica ruminando a situação. As coisas, as obras que Deus fez na vida deles, os milagres, parece que ficam muito pequenos dentro da mente dele. Sim. Ele começa a ter um foco destinado àquilo que não acontece ainda, mas acreditando muito que ele possa morrer pela mão de Jezabel. Então ele está sofrendo por antecipação, como se fosse uma fé distorcida. Apesar de Deus ter feito grandes milagres através dele, ele está tendo muito mais fé no poder de Jezabel de cortar a cabeça dele do que naquele que está no céu, que já livrou ele de coisas piores. Sim. Ele pede, deseja a morte, e Deus manda corvos para alimentar ele. Eu não sei se é a mesma situação. Foi antes. Foi antes. Deus manda um anjo. Manda um anjo para cuidar dele. Ele tem sinais. Sim. A terra treme, o vento. E às vezes você está aí. Eu quero que Deus mande um sinal para mim, que fala meu nome na igreja, que alguém vem e fala para mim. E às vezes isso acontece, mas você está numa condição de Elias. Pode acontecer algo sobrenatural, você não vai ver Deus naquilo. Ou até ver, mas esquece. Então não gera transformação. Sim. Quantas pessoas estão dessa forma? E naquela época não tinha antidepressivo não, tá? Não. Eu até vejo assim, né, um bom tratamento, tá? Um bom tratamento, ele é uma condição para que você volte a ter a oportunidade de seguir em frente. É como se fosse um alimento potencializado. Se a gente fosse comparar, os corvos levaram, numa ocasião anterior, como você disse, alimento para ele. Eu sou meio corvo na vida dos outros. Sim. Eu atendo tantas pessoas que estão em cavernas emocionais por dilemas da expectativa de ser reconhecido, pessoas obcecadas pela uma violência que de fato sofreram, mas já não sofre mais, mas está obcecado no trauma do passado, usando aquilo como justificativa, retomando aquilo, obcecadas por aquilo que não tem, obcecadas em serem notadas, e vão entrando numa caverna que isso começa a afetar o corpo, a ponto de desregular neurotransmissores, e aí algo que antes era existencial, espiritual, começa a se tornar também físico. Sim. Aí Deus muitas vezes escolhe um médico, um profissional, um corvo da saúde, para levar um alimento para dar um pouco de energia, e às vezes esse alimento é uma medicação. Só que se você der uma levantada e ficar olhando para o fundo da caverna, não tem remédio nesse mundo, não tem alimento que vai te fazer continuar andando. Teve uma situação que parece que dele ficou achando que estava sozinho. Como é que é isso aí? É exatamente isso. Isso me remeteu o quanto de gente que posta coisas, que melhora o seu corpo, que estuda, que viaja e, na verdade, não está presente nessas alegrias, porque o alvo dessas mudanças, desses avanços, da casa, do carro, não é o propósito de tê-los, não é abençoar tua casa, é alcançar o coração de algum acabe. É uma dependência emocional. Eu vejo muita gente que tem traumas com os pais, uma mulher que foi ferida pelo ex-marido, e ela passa a viver uma vida onde todos os sucessos dessa vida se tornam validações para que esse homem que a fez sofrer
De alguma forma, veja que ela não é mais aquela mulher. Mas enquanto ela está olhando para aquele lado, enquanto ele está olhando para ela, vice-versa, não está vivendo. Não está presente na vitória. Então Elias, ele tem uma grande vitória, ele tem um êxtase de uma vitória, mas agora ele vai lidar com a frustração, ele vai cair. E esse homem que acabou de matar 450 soldados, profetas, como um soldado, que não temeu 450 contra um, ele teme a carta de uma mulher. Porque os profetas não eram o alvo da mudança. Ele tinha como alvo o trono. E agora é a hora que ele vai se sentir sozinho. Quando ela manda a carta, ele pega e ele faz agora um caminho. E eu chamo esse caminho da rota da desistência. A rota do fim. Porque a partir de agora, 1 Reis 19, nós veremos a geografia de Elias sendo um reflexo da mente de Elias. Ele vai fazer a rota do depressivo. Ele vai sair do meio do povo. Então ele vai se isolar. A pessoa que era para aprender com ele, olha como ele está tão cego pela dor. Ele acha que está sozinho, mas ele tem um moço com ele. É verdade, né? Lembra? O olhar. Então ele está olhando aqui e fala, tô sozinho. Mas ele tem um moço que está falando, Elias, me ensina. Que se você morrer, eu continuo. Que se você fraquejar, eu assumo. Elias, me dá umas aulas. Elias, como que eu faço? Elias, você é meu exemplo. Ele olha, tô sozinho. Com o moço do lado. Que era a continuação do seu chamado. Como é grave isso. E às vezes nós, como Elias, não observamos quem está do nosso lado na hora da dor. Estamos tão centrados naquele alvo, naquela pessoa, naquele trauma, naquela dor, naquele passado, naquela lágrima, que tem alguém do nosso lado, assim, ombro a ombro, falando, ei, eu tô aqui. E eu falo, nossa, eu tô sozinho. E ele faz esse caminho, ele sai de Jezreel, que é o reino do norte, e ele vai descendo, 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 até o sul. Ele vai para Berseba, que é a última cidade habitada no sul. E ali na fronteira ele deixa o moço. Esse deixar o moço é o final do meu vínculo humano. Esse deixar o moço significa, a partir de agora, eu posso morrer. A depressão, falando por experiência, experiência de paciente. A primeira coisa que eu sentia quando eu estava muito mal era uma vergonha de estar na mesa. Porque eu tinha a percepção, eu tinha o pensamento de que as pessoas não entenderiam o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, ao ponto de eu falar, eu estou só nessa luta. Então eu entendo Elias nesse sentido. Embora meus filhos estivessem ombro a ombro, embora minha esposa estivesse ombro a ombro, inclusive até colocando comida no prato, falando, Renan, venha. E se entristecendo por eu dizer não, sem entender o que eu estava sentindo, porque eu não falei. Então Elias, ele sofre isso. Quando ele deixa o moço ali ele está decretando, acabou. Ele deixa o moço para morrer. Ele vai para o deserto, ele caminha um dia inteiro no deserto, ele vai até o Zimbro. Então ele sai do norte, onde está tudo acontecendo, ele vai para o sul, então ele faz uma escada de descida. Assim como ele está acompanhando a emoção dele. Do pico do monte, a depressão. Do reino do norte para a fronteira do sul, angústia. Do êxtase, a depressão. Ele deixa o moço como um sinal de despedida. Sai da periferia e vai para o vazio. Porque pior do que estar na fronteira da periferia, no sentido da cidade, para quem estava no norte, é ir para o deserto. Porque para o deserto é o vazio.
Agora ele caminha para o seio da morte. Ele não quer voltar vivo. Ele vai um caminho de um dia, ele vai debaixo de um zimbro, uma árvore torta, desértica, um pouquinho de sombra. E ali, quando ele chega, ele faz o que eu falei para você, aquela hora no início. Conversamos no início. Ele está com dor. Ele está sofrendo. Ele quer morrer. Ele não vê valor na sua vida. Ele está esgotado. Mas ele confia no Senhor para matá-lo. Então ele diz: basta. Eu não sou melhor do que meus pais para viver. Tira minha vida. Ele está doente. Ele está machucado. Mas ele ainda consegue, como um resquício dessa fé que está sendo diluída no meio da dor, em dizer, em reconhecer: eu quero morrer, mas eu não posso se não for o Senhor que me mate. Então eu confio no Senhor para dar fim à minha vida. Isso é muito forte. É muito forte. E Deus matou? Deus se calou. Deus vai fazer agora uma terapia com Elias. Estava matando outras coisas dentro dele que precisava morrer para nascer algo novo. Deus, é como se Deus estivesse falando: vou matar, mas não você. E aí Deus fica em silêncio. Inclusive ele nem morreu, né? Não. Então. Inclusive, ó. Ele fica em silêncio. Ele dorme. E enquanto ele dorme, mais uma sobrenaturalidade detectada. Um anjo toca nele. Elias, acorda. O anjo não fala: Deus te ama, Elias. Ô, Eliazinho, sai dessa dor. Isso é muito importante. Eu conto com você. Deus conta com você. Foi nada motivacional, né? Não. Ele desce ao deserto e no cenário que era perfeito para ele morrer e ser escondido ali pela areia, pelas tempestades do vento, não das águas. É interessante que Deus usa ele para seca, depois Deus usa ele para chuva, e quando tem a chuva ele vai para seca. Porque ele está seco por dentro. E ele vai exatamente para o ambiente geográfico que representa o seu interior. A pessoa que não está sofrendo, a casa dela tem cara de sofrimento. Como você fala, né? O porte, o olhar, o cabelo, como ela come, como ela sente. É tudo deserto. E é essa vida que ele está levando. Ele está exatamente no cenário onde ele vê o coração dele pulsando na areia, no sol escaldante. Aí Deus não fala: Elias, acorda, tô contigo, tô contando contigo, vou te usar muito. Não, o anjo fala: Elias, come e beba. Tem eu te amo de Deus que não vem como eu te amo. Vem como pão e água. E é isso que Deus faz. O eu te amo silencioso de Deus é: Elias, eu não vou te matar. Eu vou matar a tua fome. Eu vou matar a tua fome. Elias está com tanta dor. Você vê que Deus já providenciou comida e bebida no ribeiro. Deus já providenciou comida e bebida na casa da viúva. No ribeiro, no meio da seca. Na casa da viúva, fora da cidade. E agora no deserto. Só em lugares que não tinha comida. Elias não percebeu. E ali, ele dorme de novo. Ele come, bebe e dorme. É a hora que Deus podia desistir, né? Uns petelecos, né? Esse cara não tem mais jeito, não. Não. O anjo acorda ele de novo e fala: Elias, longa teu caminho, coma. Aí ele sai dali, caminha 40 dias no deserto, com o alimento daquele dia. 40 na Bíblia é um período de provação, e sempre que termina esse período do 40, algo novo Deus faz. 40 dias de dilúvio, 40 dias do
da astúcia de Golias sobre o monte. A própria vida de Moisés são 3 tempos de 40 anos no deserto. Jesus ficou 40 dias no deserto, depois 40 dias depois de ressuscitar, ressurreto. Então esse 40 está acompanhando a história de Israel. E aí ele chega na caverna, sozinho. E ali Deus faz uma terapia com ele. Continua? Por favor. Anota aí. Deus chega lá. Quando ele chega na caverna, ele chega na caverna no Monte Horebe. E é esse o monte onde Deus já havia falado com Moisés. É esse o monte onde Deus já havia se revelado de forma sobrenatural. Então nessa caverna, nesse monte, Deus já havia descido com fogo, Deus já havia feito fenômenos maravilhosos, mas agora Elias está ali. Ele está tão tumultuado dentro dele, porque dentro dele tem algo assim: eu estou sozinho. Tudo que eu fiz foi em vão, tudo que eu vi foi em vão, tudo que Deus fez foi em vão. Estou sozinho, é melhor eu morrer que eu não ver. E naquele momento, passa terremoto, passa ventania, mas o Senhor aparece mesmo em uma pergunta: calma, o que fazes aqui, Elias? Esse ponto, para mim, é um dos pontos mais lindos desse drama, porque nesse momento, Deus não chega já dizendo o que vai fazer. Deus chega perguntando algo que Deus sabe. Deus é onisciente, ele sabe. Por que ele pergunta? Deus não pergunta para saber. Deus pergunta para revelar a nós mesmos, na nossa resposta, o que nós não sabemos sobre a nossa dor. Na psicoterapia mesmo do céu. Deus tá provocando nele. Um insight, né? A resposta está ali dentro. Deus é especialista em perguntar o que sabe. Cadê teu irmão, Caim? Quem te avisou que você estava nu? Você comeu, Adão? O que queres que eu te faça, Bartimeu? Porque a cada um que Deus faz uma pergunta, toda pergunta que Deus faz é retórica. A cada um que Deus faz uma pergunta, Deus extrai o que está dentro dele. É como se ele estivesse passando a cana na moinha. E na hora que Deus pergunta, para mim é a pedagogia mais linda, porque o próprio onisciente está falando: conta para mim. Porque na hora que você vomitar o que está dentro, eu curo você. Tem muita gente com muita dor entalada. Tem muito Elias nos assistindo agora, com a garganta entalada. E pode dizer: nossa, essa live, esse podcast chegou na hora certa. Eu tô na caverna agora, mas eu pergunto: você tá falando com ele? O que você tá fazendo aí? Você tá confiando nele para dizer o porquê você tá ali? Porque nós idealizamos uma oração. A oração em que nós somos perfeitos, a oração em que nós falamos com pompa e circunstância, mas oração verdadeira é aquela oração que você chacoalha a sua mão, e no desespero você fala exatamente o que você está falando para um amigo íntimo, e você fala: Senhor, eu tô nesse lugar porque eu perdi a força. Eu tô nesse lugar porque eu tô desejando a morte. Eu tô nesse lugar porque eu não vejo mudança. Cura a minha alma. Tem muita gente sentindo, pouca gente falando. Nossa. Eu tô curioso agora, porque assim, ó, Falei muito. tem muitas pessoas aí esperando um milagre acontecer, e às vezes começa pelo básico, né? Come, beba e segue em frente. É mais ou menos quando você sai de viagem à noite. O farol do seu carro, ele não ilumina todo o caminho. Imagina, você vai sair de uma cidade, vai para uma outra que fica a 50 quilômetros à noite. Ah, mas o que eu preciso para fazer aquilo, para voltar a ser feliz, para sair da medicação? E muitas vezes o farol do seu carro só precisa, na verdade é assim, 300, 500 metros de luz.
Então, um come e beba de Deus é o que você precisa fazer para agora. Não fica aí titubeando, pesquisando, refletindo em todo o trajeto. Faz o básico do começo. E quando você se traz essa questão de Deus perguntando, é uma sensação de autoconfronto. Na verdade, o que você está fazendo aí? Esperando o quê? O que você está fazendo aí? Esperando o quê? Um remédio milagroso? Ele pode ser o alimento do corvo. Mas começa a fazer a sua parte. E essa questão de clamar por socorro é diferente de reclamar do sofrimento. Sim. Porque quem reclama inflama Sim. o corpo, a mente e o espírito. Se for analisar, quase todo mundo que reclama não reclama de algo bom. Se a gente analisar a palavra reclamar, clamar 2 vezes. Então é pedir intensamente por algo, falar intensamente de algo, e você acaba vivendo as consequências disso. Que é bem diferente de clamar ao Altíssimo por socorro. E a resposta vem. Mas não começa com, tipo, milagre. Começa com o primeiro passo, come e beba. E aí você estava falando na minha mente, veio assim, mas vou comer o quê, gente? Teve momentos terríveis na minha vida também. E que eu fiquei muito mal. Eu lembro quando eu reprovei, depois de 1 ano, de ter feito vários vestibulares. Eu reprovei em todos. Deus. E eu fui pior naquele ano do que no ano do terceirão. Eu estudei mais e fui pior. Frustrei meu pai, minha família, um monte de gente. Chegou bem no final ali. Eu lembro que Deus me colocou, permitiu que eu evangelizasse alguém na época que estava no pensionato, quando a gente estudava. Fez obras e mais obras e eu não passei. E eu fui para uma caverna, no meu quarto. Terrível. Cheguei a pensar, por que Deus já não me leva se é para fazer essas coisas? Querendo barganhar, né? Fiz isso para Deus, por que Ele não fez isso para mim? Cheguei a pensar assim, tanta gente aí, quebrando princípios, se drogando, fazendo um monte de coisa errada, sei lá se as pessoas passam. E eu que renunciei tantas coisas na minha mocidade, chega uma hora agora, o que é para Deus ter me ajudado a passar? Até que eu comecei atrás, hoje eu estou entendendo, né? Comecei a ficar com sede e fui atrás de meditar na palavra. Comecei a tocar. Peguei meu instrumento, comecei a tocar, ler um pouco da Bíblia, e aquele alimento, aquele louvor, não me deixou feliz, alegre, saltitante, mas me fez sair do quarto, me fez levantar. Então, o básico, bem feito, é o pão da vida que é Cristo. É a água viva que é Cristo. Um pinguinho daquilo, um pedacinho daquilo, já é alegria para os 500 metros de luz de farol que eu preciso para o momento de escuridão que eu estou agora. Então, concentra nesse que vem e anda esses 500 metros. Que sabe o que é interessante? Não falta. Para os próximos 500 metros vai ter pão e água. Verdade. Eu acho muito bonito essas histórias de caverna, porque Deus poderia ter se manifestado antes do deserto. Mas Deus tem tudo sob esse controle. Eu tenho um amigo que fala, Rafa de Sena, ele fala que às vezes parece que Deus está demorando, mas na verdade ele está embelezando o milagre. E Elias não sabe, mas Deus está embelezando o milagre. E essa pergunta, essa opção dele falar, mostra que quando Deus toca primeiro no seu corpo, através do anjo lá no deserto, no Zimbro, Deus está tocando nele por camadas. Deus levanta o seu corpo como se fosse uma medicação. Aquela medicação dá um up nele, mas agora Deus vai tratar as camadas mais profundas, onde você mesmo disse que o remédio não chega.
Uhum. É como se Deus tivesse dado um up ali nele, ele deu uma acordada, não ficou tão sonolento, caminhou, beleza, tá vivo, não tá pedindo mais a morte, chegou na caverna, mas na caverna também ele não espera muita coisa, que já tá passando o refeito lá do... Aí Deus vem e fala, calma aí, deixa eu sentar contigo, vamos fazer uma consulta. Uhum. O anjo já te tocou, você já orou por mim, já fechei o céu, já desci com fogo, já Tremeu tudo. já fiz tudo. Mas tá na hora de você me ouvir. Mas eu vou te ouvir primeiro. Esse ouvir primeiro de Deus me remete a uma preocupação tão linda. Deus se preocupa com o que nós sentimos. Deus é um ser pessoal. Uhum. Nosso Deus não está alheio. E tem muitos crentes que só vê Deus como o Deus, uma imagem de Deus, como se fosse quase uma divindade pagã, mas não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia está caminhando com Elias e Elias não percebeu. Quando ele está na caverna, esse Deus chega com mansidão, com suavidade e pergunta o que fazes aqui. E quando ele fala o que fazes aqui, é a hora que Elias faz uma oração. E essa oração não é a oração que você quer fazer, é a oração que você tem que fazer. Senhor, eu tô sozinho. Tô sozinho. Tá tudo corrompido. Tô dando murro em ponta de faca. Porque ele tá olhando, ó, pra cima. Aí de repente Deus fala, ei, Deus não fala, você não está sozinho. Você não está só. Deus não fala isso. Deus fala, Elias, você vai ungir um para rei de Israel, o outro, Jeú, mas o outro rei eu não me lembro, para rei da Síria, e Eliseu para ser profeta em seu lugar. O que passar de um, a espada do outro corta, o que passar da espada do outro, você corta, o que passar da sua espada, Eliseu corta. Porque tem 7.000 que não se curvaram para Baal. Deus esperou, Deus construiu toda essa história para dentro da caverna dizer, Elias, você vai trabalhar mais, eu vou te usar mais como sucessão. Você está achando que é o fim? Eu vou te usar para sucessões. E através de você, outros farão o que você faz e outros já estarão no lugar daquele. Porque você está querendo lidar com Acabe, mas quem vai tirá-lo sou eu. Você está achando que foi os grandes fenômenos que o tirará, mas é a unção que você vai fazer escondido que vai derrubá-lo. E por último, Elias, você está sentindo dor porque você está esgotado e não olhou para o lado. Porque se você olhar para o lado, você vai ver 7.000 que estão contigo. 7.000 que estão contigo. Então, o tratamento da síndrome de Elias seria, se fosse para resumir, alguém que se identificou nesse podcast com Elias. A pessoa chegou até aqui, às vezes ela está tão mal. Gente, mas o que eu faço então? Olhe para o lado. Olhe o que Deus está fazendo para além das suas exigências pessoais. Não olhe o que você deseja que Ele faça. Olhe as pequenas coisas que Ele já fez, que são grandiosas para quem recebeu. Porque entre esses 7.000 tinha uma multidão que se ajoelhou quando o fogo desceu. Ele não viu. Tem multidão de pessoas sendo aperfeiçoadas através das nossas vidas e nós não percebemos. Porque nós queremos que essa estrutura mude. Nós queremos que o grande ali mude. Mas tem um irmão José ali no cantinho, no vitrô, que está falando glória a Deus pela vida do Felipe. Glória a Deus pela vida do Renan. E eu nem sei disso. Glória a Deus por esse podcast. Glória a Deus por esse hino. Glória a Deus por esse testemunho. E eu arrebentado e você ferido. E enquanto eu tô falando, não mudou aqui. Aquele não viu. Meu pai ainda não me ama, mas eu tenho um filho que diz que me ama. Meu pai nunca disse eu te amo, mas eu tenho um filho que em poucos dias... Meu pai pode ter 70 e nunca disse que me ama. Meu pai... Não tô falando do meu pai, não. Meu pai fala. Estou falando hipoteticamente.
Mas eu tenho um filho de 2 anos que as primeiras palavras dele foi: eu te amo. Um não supre o outro. Mas se eu olhar para o lado, eu não vou mais para a caverna por causa daquele que não disse. Eu vou glorificar por esse que mal aprendeu a falar e já expressou um amor sincero. Olhe para o lado. Olhe, ore e obedeça. Se a gente falou lá do Caim, né? Ouça, ore e obedeça. Acontece isso com Elias. Ele ouve Deus. Ele responde a Deus em oração. E ele faz exatamente o que Deus mandou. E o fim dele não é embaixo no deserto. É sobre o céu. Não morreu. Lembra lá da história dele? Foi levado pelo um redemoinho, pois veio uma carruagem de fogo e encontrou. Não conheceu a morte. Inclusive, fica uma dica aí, tá? Tem gente que fala assim, doutor, não vejo a hora que Deus me leve e tal. A pessoa não chega a ter ideação de atentar contra si mesmo. Fala assim, rapaz, mulher, para de pedir a morte. Se você realmente quiser passar por isso, na hora certa, para de pedir. Porque é capaz de você viver e sofrer mais um tempo para parar de pedir coisa errada pro céu. Viver a sentença de Caim. Exato. Que é estar aprisionado numa vida que você não quer mais levar. Fica patinando. Então a síndrome de Elias nós vencemos, você pode vencer quando você olha para aquilo que deu certo, em vez de olhar para quem está acima de você, tem que olhar para o alto. Às vezes a gente quer ter autoestima com U, mas esquece que tem que ter autoestima com L. É como o céu estima, não é como as pessoas em volta de você te estimam. Sim. A pessoa quer ser autocentrada nas próprias vontades, no senso de justiça própria. Por que isso aconteceu? Por que fizeram? Só que se você continuar buscando ser autocentrado, você vai patinar na terra e vai sofrer. Porque a Bíblia nos ensina que a gente tem que ser cristocentrado. Aí o fardo fica mais leve, o jugo suave, o caminho, a verdade, a vida. É uma vida diferente, né? Terás vida e vida com abundância. Não quer dizer que não vai ter prova. Não. Mas quer dizer, como o salmista falou, que mesmo que falte alguma coisa, eu tenho meu pastor. E tá tudo bem, o resto vem na hora certa. Quando você olha para o lado, você enxerga o que do alto veio, do alto foi feito. Quando você olha para a viúva, você vê quem fez o milagre. Quando você olha para o ribeiro, você vê quem o fez brotar. Quando você olha para a caverna, você vê quem falou contigo. A nossa fé, ela é baseada nessa dualidade vertical, horizontal. Quando eu olho para o horizonte e vejo alguém glorificando a ele, eu lembro dele. E vejo, só está glorificando porque Deus, de alguma forma, usou dessa vida minha, cheia de marcas, para marcar essa vida. E aí eu vejo o desenho da cruz. De Deus para mim, de mim para o próximo. Glória a Deus, glória a Deus. E que de você vá para o próximo, compartilha esse podcast. Mais um episódio aí do Bibliotril, porque não é o Rivotril da terra, não é o calmante da terra que acalma a alma de quem sofre e padece. Então, leve esse Bibliotril para alguém e que esse vídeo saia como redemoinho. Amém. E poderoso é Deus para usar carruagens de fogo para pegar o algoritmo e levar esse vídeo agora para alguém que estava na expectativa da morte, mas vai ser surpreendido com vida. Amém. Deus te abençoe. Amém, meu irmão. Sigam o Renan. Deixar o perfil dele aqui na descrição. Se você está aqui até agora e não se inscreveu, vai ter mais episódio. Aproveita. E já deixa nos comentários o que fez sentido para você. Né? Segue aqui. Depois já compartilha. Dá uma sugestão. O que fez sentido para você. E qual síndrome você gosta. Pensa num personagem bíblico. Para eu chamar o Renan de novo aí e a gente gravar.
Coloca nos comentários. Que acima de tudo, toda honra e glória seja dada a Deus. Amém. Amém.